Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje, vamos mergulhar em um desafio estrutural que permeia o cerne das decisões do Conselho de Administração e reverberações nas equipes de inovação e operações: a arquitetura do fosso digital e o impacto da colcha de retalhos tecnológicas. Para nos guiar por essa jornada crítica, exploraremos a tese provocadora de Walter Maier Neto, em seu artigo O Novo Latifúndio, a arquitetura do fosso digital e a morte da colcha de retalhos. Compreendo, Sara. É um tema que ressoa profundamente com as preocupações atuais, especialmente quando olhamos para as dores fiduciárias do C-Level. O artigo que aprofundaremos expõe uma verdade incontornável. Enquanto o board visualiza a IA agêntica como um motor de transformação, a realidade na linha de frente frequentemente é um mar de infraestruturas fragmentadas. Essa desconexão não é apenas um problema operacional, é um risco fiduciário latente, o CPF na reta da era digital, onde a complexidade de plugar inovação em sistemas legados drena a eficiência e eleva exponencialmente a dívida técnica. É verdade. E essa dissonância, essa distância entre a expectativa de inovação e a realidade da infraestrutura, muitas vezes gera uma espécie de armadilha da competência. As equipes de tecnologia são ótimas em gerenciar o legado, mas o desafio é mover-se em direção ao futuro sem derrubar o que já existe. Como o artigo aborda o abismo do ROI nessa equação? Exatamente. A tese central é que a vantagem competitiva duradoura não reside mais na escolha do modelo matemático de inteligência artificial. Em um cenário onde algoritmos são comoditizados, o verdadeiro latifúndio, o ativo mais inexpugnável, é o ecossistema de dados interoperável. O valor está em quem governa o fluxo e a integridade da informação. Se você está construindo sobre uma colcha de retalhos de sistemas isolados, cada nova iniciativa de IA se torna apenas mais um remendo, ampliando o abismo do ROI, em vez de gerar valor consistente. A ineficiência aqui não é apenas operacional, é uma erosão do ágil corporativo, do goodwill que é tão caro aos olhos dos acionistas. Faz sentido. Então, o cerne da questão é ir além da simples substituição de software e arquitetar uma soberania digital. Como a tese propõe que construamos esse fosso defensivo contra a obsolescência e o aprisionamento tecnológico? A solução se estrutura em 3 pilares fundamentais de sustentabilidade, desenhados para proteger o valor de negócio corporativo. Primeiro, o desacoplamento de dados e aplicações. Isso significa que a informação deve ser armazenada de forma independente do software que a gera, mitigando o risco de vendor lock-in. A adoção de especificações abertas, como o OpenEHR, serve como uma espinha dorsal para manter os registros coerentes e utilizáveis, independentemente das mudanças de fornecedores. É um ato de blindagem do patrimônio informacional. Certo. Sem esse desacoplamento, a empresa está sempre refém, transferindo valor para terceiros, como bem pontua o artigo. Precisamente. O segundo pilar é a interoperabilidade semântica nativa. Para que a IA opere com precisão forense, os sistemas precisam compartilhar o real significado do dado, não apenas o formato técnico. Isso exige alinhamento estrito a terminologias unificadas e padrões de codificação, como FHIR ou HL7. Isso garante que cada peça de informação converse fluentemente com as demais, construindo uma visão longitudinal unificada do cliente, do paciente, do processo. Essa é a diferença entre ter dados e ter inteligência sobre dados, não é? Exatamente. E o terceiro pilar é a arquitetura modular composta. Em vez de sistemas monolíticos, substituímos por blocos modulares e independentes, conectados via APIs seguras. Essa flexibilidade permite que novos serviços e modelos preditivos sejam acoplados ou substituídos sem a necessidade de reconstruir as fundações da companhia a cada ciclo de inovação de mercado. É uma estratégia contra a armadilha da competência, permitindo que a inovação seja um fluxo contínuo e não um evento disruptivo e dispendioso. Compreendo. Essa é uma visão robusta para superar os desafios atuais. Mas, Alex,
como um líder pode começar a implementar esses pilares de soberania de dados ainda hoje ou nos próximos dias? Qual é o primeiro passo prático para sair dessa colcha de retalhos? O primeiro passo é um diagnóstico de maturidade de processos, mapear os fluxos de trabalho cross-funcionais atuais, identificando onde ocorrem duplicidades de decisões, gargalos de dados e excesso de reuniões de alinhamento. Não se trata de uma grande revolução, mas de pequenas cirurgias. Paralelamente, instituir uma priorização de qualidade sobre volume. Auditorias internas rigorosas para garantir que as informações que abastecem os motores de IA sejam limpas, estruturadas e livres de vieses sistemáticos a partir da origem. E, crucialmente, modelos de coliderança estratégica. Estruturar comitês de adoção tecnológica onde os diretores de tecnologia e dados atuem em coliderança direta com finanças e negócios. Evidências de mercado mostram que organizações com esse modelo integrado escalam inovações com maior velocidade e disciplina, mitigando a resistência cultural à transparência e à complexidade inerente. É uma abordagem pragmática para um desafio que parece tão monumental. A mensagem é clara. A desfragmentação de dados e a interoperabilidade semântica são o alicerce para qualquer iniciativa de IA que busque um ROI real e proteção fiduciária. Para aprofundar ainda mais nesses conceitos e acessar os recursos complementares, convidamos você a visitar o nosso Executive Office em office.blueprintofmastery.com.br. Lá, você encontrará a planta baixa detalhada deste episódio e todo o acervo de artigos e estudos de Walter Maier Neto. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.